Boa noite, pessoal. Hoje, 3 de junho de 2024, estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica diária. Depois de um dia inteiro de trabalho, graças a Deus, consegui trabalhar. Minha voz ainda não está 100%, mas consegui realizar as minhas atividades. E agora estamos juntos aqui para fazer a leitura dos textos bíblicos. Não quero deixar de esquecer. Por favor, pessoal, se inscrevam no meu canal, compartilhem o meu vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem e não deixem de deixar comentários pedindo a oração que vocês têm, o pedido de oração que vocês trazem no coração. Isso ajuda demais o canal a crescer. Vocês sabem que isso aqui eu tenho feito de forma orgânica. Tudo que eu tenho alcançado até aqui, cada seguidor que eu consegui alcançar foi de forma muito orgânica, que ele encontrou os meus vídeos e de alguma forma esse vídeo fez sentido para essa pessoa e ela passou a me seguir. Quero agradecer muito a todos vocês que participam, que estão comigo desde o dia 15 de março, que foi quando eu reativei esse canal e comecei a publicar com mais frequência. Hoje nós faremos a leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Então vamos lá? Todos os israelitas foram alistados mais as genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Perez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zera, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Saiu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Ressuna. Ibinéias, filho de Jeroão, Elã, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, foram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemete e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, Merarita, Baquebacar, Eres e Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedatum. E Berequias, filho de Asa, neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebizasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro.
A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registradas nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. O levita chamado Matatias, filho do velho de Coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias e levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de família levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jaiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbael. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Ascás. Ascás gerou Jadá, Jadá gerou Alemete. Asmavete e Zinri gerou Mossa. Mossa gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Esses foram os filhos de Azel. Agora vamos passar para o próximo livro do profeta Isaías, capítulo 3. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida, como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra um nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles.
Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizerem as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá à descoberta as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, cordas, em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Eu continuo com muita dificuldade de ler, tá, pessoal? Minha voz continua me incomodando bastante para falar. Meus ouvidos não estão muito bons também. Agora eu estou sentindo uma pressão nos ouvidos também. Eu não estou ouvindo muito bem, aí eu acho que eu tenho que falar muito alto, aí eu não sei se eu estou falando alto, se eu estou falando baixo. Me desculpem por antemão, de antemão, tá, pessoal? Agora vamos para o quarto capítulo do meu amado livro de Romanos. Epístolas de São Paulo aos Romanos. Vamos lá? Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado não nos decepciona. Não só isso, gente, deixa eu repetir, eu li errado. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo,
embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me emociono muito com esse livro de Romanos, porque o livro de Romanos o tempo todo nos traz esperança. O tempo todo nos mostra que a gente é errado, mas a graça de Deus nos alcança. A graça de Jesus nos alcança porque Ele é misericordioso. Não que a gente mereça, porque nós não merecemos. Eu sou a pior dentre os pecadores. Mas mesmo assim, a graça e a misericórdia de Jesus me alcançam todos os dias. Todos os dias a graça e a misericórdia de Jesus se estende por sobre a humanidade. E a gente não merece isso. Nós merecemos isso só por causa da entrega de Jesus na cruz. Eu queria tanto, mas eu queria tanto que a humanidade inteira entendesse isso. E a gente precisa tanto disso, porque a humanidade está tão perdida. Mas para toda essa perdição existe a salvação, e a salvação é Jesus Cristo.
para todas as pessoas. Eu choro porque essas palavras me tocam muito profundamente. É necessário a gente ter esperança. É necessário a gente ter a esperança que dias melhores virão, porque aqui nesse mundo a gente não vai alcançar a graça plena. Porque senão a gente nunca vai querer ir embora daqui. E aqui não é o nosso lar. Nosso lar é do lado de Jesus. E eu quero muito que essa graça me alcance todos os dias. Alcance a minha família, alcance os meus amigos. Eu queria que essa fé fosse a mesma para todos. E eu sei que cada um tem seu tempo. E que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas é muito maravilhoso ler isso. Isso enche muito meu coração de esperança. Porque a gente vive passando por problemas, por dificuldades. E às vezes a gente fica tentando entender onde que a gente vai arrumar força para conseguir superar as dificuldades. Mas a gente vai. Porque a graça de Jesus nos alcança todos os dias. É muito bom chorar por Jesus. É muito bom chorar por Jesus. É uma sensação de completude, assim, a gente não se sente completo em nada, em ninguém, só em Jesus. É essa sensação que eu tenho. Vou fazer uma oração aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais esse dia que nós todos vencemos. Todos nós saímos de casa no dia de hoje para a gente conquistar alguma coisa. E o Senhor trouxe a todos nós a salvo para casa. Muito obrigada, meu Deus. Quero estender aos pés do seu altar tudo que nós fizemos no dia de hoje. E eu quero te pedir ainda que o Senhor me dê forças para que eu consiga no dia de hoje ainda me entregar mais em serviço pela minha família. Me dê força para lavar a louça que está na pia. Me dê força para trabalhar pela escola que eu trabalho ainda, eu preciso. Me dê força para organizar a vida escolar do meu filho. Me dê força, Senhor Jesus, para cumprir com todos os meus deveres, os quais, principalmente aqueles que ainda o Senhor espera de mim. Me dê força para não fraquejar, me dê força para conseguir fazer minha oração do Santo Terço. Me dê força, Senhor Jesus. E me dê saúde. Eu quero pedir que a saúde alcance a todos nós aqui em casa novamente. Cura todos nós dessa gripe forçada que nós estamos, que nós temos passado alguns dias já. E que essa esperança que me trouxe tanta emoção agora nunca deixe de reinar no meu coração. A mim e a todas as pessoas que eu amo. Dai a salvação a todos nós, Jesus. Salva minha família. Salva os meus amigos, Jesus. Que os meus amigos te encontrem. Todos eles, Jesus. Principalmente aqueles amigos que estiveram comigo no meu pior momento. É por eles que eu mais oro. Para viver uma eternidade ao lado dos meus amigos também, Jesus. Que a salvação se estenda a todos nós. Que a sua graça nunca nos falte, Pai. Obrigada pela sua entrega de cruz. Obrigada de verdade, Jesus. Eu te amo, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. É isso aí, gente. Vocês já me viram chorando assim?
E é tudo por causa dessa história que a gente leu hoje. Eu já vim avisando com antecedência que o livro de Romanos causa esse tipo de reação em mim. Eu amo muito esse livro. Se vocês estiverem um pouquinho chateados no dia de hoje, peguem essa leitura aí, vão ler vocês também. Vai fazer um bem danado. Então, pessoal, beijo, obrigado pela presença de vocês aqui, até amanhã.